Olá, alunos da turma AT 44 e 46. Retorno aqui na nossa quinta aula da disciplina de paciente crítico e grave e hoje nós iremos falar sobre o desfibrilador cardíaco. Acredito que vocês já tiveram alguma disciplina que envolvam esse equipamento, né, lá em pronto-socorro, né? Ele é muito utilizado nos parâmetros cardíacos, né? Então, se o paciente está com uma fibrilação, uma taquicardia, esse equipamento é utilizado. Então eu vou brevemente discutir aqui com vocês, né, expor aí a questão da funcionalidade desse desfibrilador e qual que é a diferença do desfibrilador e do cardioversor, né? Normalmente existe o mesmo equipamento, né, que no momento de desfibrilar é um modo de se utilizar esse equipamento e cardioverter é um outro modo, tá? Eu espero que vocês gostem dessa aula e qualquer dúvida pode me deixar aí via portal, ok? Desfibrilador cardíaco. Milhares de pessoas morrem no Brasil todos os anos por conta de uma parada cardiorrespiratória. Muitas vezes o dano causado por conta desse problema poderia ser amenizado e a vida do paciente poderia até ser salva pela presença de um desfibrilador cardíaco por perto. Lembra que eu comentei para vocês, né, em uma das nossas aulas passadas, que muitos shoppings, academias, eles têm aí, é necessário ter um desfibrilador cardíaco portátil, né? Que nesse desfibrilador, né, por ele ser automático, ele acaba orientando até mesmo um leigo em parada cardiorrespiratória de como proceder, tá bom? Para isso é tão importante entender como esse aparelho funciona. Os desfibriladores cardíacos são um dos aparelhos que revolucionaram a medicina cardíaca. Foram eles que permitiram uma grande redução da mortalidade de paradas cardíacas fulminantes, pois o socorro imediato é uma enorme diferença para a vida dos possíveis pacientes. O desfibrilador é um aparelho usado para, no caso de uma parada cardiorrespiratória, restabelecer o ritmo cardíaco do paciente. Então, se meu ritmo está irregular, né, esse aparelho, esse desfibrilador, através aí de uma onda, né, acaba sendo algum choque, ele acaba estabilizando o ritmo cardíaco do paciente. Este aparelho tem o objetivo de emitir uma carga elétrica moderada no coração que está sofrendo algum tipo de arritmia. Este choque tem por objetivo de organizar as células do organismo e estimular o órgão a bombear o sangue e voltar ao seu funcionamento normal. O desfibrilador funciona de forma automatizada com um sistema avançado capaz de diagnosticar o paciente independente do conhecimento médico do operador. Então, esses DEAs, né, que são os desfibriladores automáticos, ele, ao você ligar, né, seja aí no ambiente de shopping, academia, né, a pessoa pode ligar esse aparelho, né, e o próprio aparelho vai fazendo as orientações, né, instale as pás, né, inicie as compressões torácicas, pause as compressões torácicas para que seja identificado o ritmo cardíaco. Aí ele identifica o ritmo cardíaco e fala retornar às compressões torácicas, né? Então ele vai dando os passo a passos, tá bom? Isso no caso dos DEA, tá? Ele é composto por duas pás, uma positiva e uma negativa. Essas devem ser dispostas no tórax do paciente de modo a garantir o órgão seja completamente coberto. São elas que fecham o circuito e que liberam a energia que está armazenada no paciente em questão. É preciso ajustar a voltagem do choque, no caso de desfibriladores não automáticos, que normalmente varia entre 100 e 30 joules, de acordo com o peso e altura do paciente. Então, esses equipamentos, esses desfibriladores que muitas instituições têm, eles não são automáticos, tá? Então, se colocam a paz, né? Quem dispara o choque é o médico. E a quantidade de joules é o médico que vai estabelecer. Então, normalmente eles costumam aí, depende do peso do paciente, a altura, ele fala assim, vamos iniciar com 200 joules, aí dá o primeiro choque, olha lá no monitor. Se no monitor ainda não estabilizou o ritmo cardíaco, né, pode ser
que ele fale para aumentar esses joules, tá bom? Lembrando, no momento do choque, ele fala, afasta todo mundo, choque, porque se você estiver em contato com a máquina, ou com o paciente, você pode também estar levando aí um choque, tá? Já no caso do desfibrilador automático externo, este cálculo é feito pelo próprio sistema inteligente automatizado. Após a primeira tentativa de uso, é preciso fazer uma avaliação. Se o problema for corrigido, é preciso avaliar o grau de consciência do paciente e a sua necessidade de receber oxigênio. Caso contrário, pode ser aplicada a massagem cardíaca para levar sangue ao cérebro. Então, nada mais é que o suporte básico de vida, né? Nesses casos de utilização de ideia externo, né? Então, preciso continuar fazendo massagem, o paciente está com pulso, sem pulso, está com respiração, né? Tudo isso eu tenho que identificar. No caso de desfibrilador automático externo, duplicou aqui, eu acho. Desculpa. Caso seja necessária a massagem cardíaca, o sistema irá orientar o socorrista a realizar a massagem, reconhecida como ressuscitação cardiopulmonar. Então, como eu falei para vocês, esses DEAs, né, que são os desfibriladores automáticos, ele fala passo a passo do que se deve fazer, tá? O desfibrilador mais clássico é um aparelho que deve apenas ser manejado por médico, já que deve haver uma interpretação do quadro do paciente. Então, esse que eu deixei na imagem é o mais clássico e o mais antigo, né? Então, normalmente ele olha lá no monitor, vê se o ritmo é chocável ou não, que a gente vai falar um pouquinho sobre os ritmos ainda nessa aula. Caso seja chocável, é ele que faz o disparo desse choque, tá bom? Porém, os aparelhos mais modernos são capazes de fazer essa interpretação por si próprios. Inclusive, podem emitir uma carga elétrica enquanto for detectada a arritmia ao paciente. Por isso, os desfibriladores do tipo DEA, o que pode ser operado até mesmo por leigos, é de extrema importância para salvar tantas vidas. Afinal, ele possibilita um socorro imediato, que também possibilita que o paciente possa sobreviver até a chegada do socorro. Deixei aí um vídeo bem interativo aí de como se utilizar um desfibrilador automático, né, o DEA aí, que seria bem interessante se vocês puderem estar assistindo. O link do vídeo eu vou deixar disponível aí nessa aula, tá bom? Agora, a grande diferença, né, do desfibrilador e do cardioversor, tá bom? Desfibrilador a gente só utiliza em 2 momentos, né? Durante uma parada cardiorrespiratória, se o paciente apresentar uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular, né, a gente realiza a desfibrilação, tá? Claro que o médico também identifica isso no monitor, né? Caso contrário, se for uma fibrilação arterial, um flirt, né? Normalmente se utiliza o cardioversor, né? Lembra que eu comentei para vocês que o equipamento é o mesmo? O que diferencia são as funções, né? Existe um botão, né? Nesse equipamento que chama sync, né? Então, se eu vou cardioverter, eu preciso clicar no botãozinho sync. Caso se for só desfibrilar, eu não preciso clicar nesse botãozinho do sync, tá? Eu deixei aí uma diferença bem básica aí sobre sobre o desfibrilador e o cardioversor, tá? Então, o uso do desfibrilador promove uma aplicação de corrente elétrica não sincronizada ao músculo cardíaco. O choque despolariza em conjunto todas as fibras musculares do miocárdio, tornando possível a reversão de arritmias graves como a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular, permitindo ao nó sinusal retornar à geração do controle do ritmo cardíaco. Então, ele dá um choque e aí se entende que o coração vai voltar ao ritmo cardíaco normal ou mais próximo disso. Já o cardioversor, né, é aplicado choque elétrico de maneira sincronizada, né? Assim,
o paciente deve estar monitorado no cardioversor e este deve estar com o botão de sincronismo ativado, pois a descarga elétrica é liberada na onda R, ou seja, no período refratário. Então, o desfibrilador, né, por isso que lá no DEA é automático, né, ele acaba fornecendo esse choque em casos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, mas em qualquer onda, né, cardíaca. Já o cardioversor, ele só disponibiliza esse choque na onda R, tá bom? Esses aparelhos que a gente não consegue identificar, o médico olha no monitor, na hora que está lá na onda R, ele realiza o disparo, tá bom? Ritmos não chocáveis e ritmos chocáveis. Agora a gente vai ver quais são os tipos, né, e como proceder em cada um. Então, a sistolia, ausência completa da atividade elétrica e contábeis do coração, é o tipo de ritmo mais comum e de pior prognóstico para ritmo não chocável. Então, aquele AESP, né, a sistolia de atividade elétrica sem pulso, ele não é chocável, tá? Atividade elétrica sem pulso, presença de atividade elétrica organizada, porém com ausência de pulso. Ritmos chocáveis, né? Quando que a gente utiliza aí o desfibrilador, são em ritmos chocáveis, que é fibrilação ventricular, que é atividade elétrica caótica, né? Com distribuição de complexos de várias amplitudes, impossibilitando a atividade elétrica organizada e a contração do miocárdio. Né? Então, na fibrilação, o coração tá assim, ó. Ele não tem essa atividade elétrica de onda, né? Onda cardíaca. Taquicardia ventricular sem pulso, né? Também, né? Ela também, né? O coração tá tão acelerado, né? Que tem uma frequência muito alterada e um ritmo cardíaco, ele também está totalmente desorganizado e muitas vezes, além de essa taquicardia estar alterada, a gente não consegue sentir o pulso do paciente, né? Porque ela está muito alterada, então a gente não consegue sentir o do pulso do paciente, tá? Deixei aí um exemplo de taquicardia, tá vendo? As ondas cardíacas, como que elas são? Ela não tem a onda cardíaca adequada, né? Ela tá em taquicardia. Olha a diferença da fibrilação, né? Então, assim, o coração tá fibrilando, tá? A sistolia, né? O paciente não tem essa atividade elétrica, tá vendo? Que a curva, ó, a atividade, a onda cardíaca, ela não existe. E atividade elétrica sem pulso também não tem essa atividade elétrica de ondas, né? E aí a gente não consegue sentir o pulso do paciente. Normalmente esse paciente está em parada cardiorrespiratória, tá? Agora, os principais cuidados de enfermagem, né? Quais são os passo a passo que devemos fazer aí no momento desse manuseio de desfibrilador cardíaco, tá? Então, primeiro, ligar o DEA, né? Após pressionar o botão de ligar, né, de on e de off, escute as instruções em português que serão feitas pelo aparelho e siga elas em ordem e momento indicado. Instale os eletrodos no tórax. Quando o aparelho indicar a necessidade de posicionar os eletrodos, siga as instruções de onde deve ser colocado. A maior parte dos DEAs possui um desenho explicativo no próprio eletrodo que resume a seguinte posição. Eletrodos do lado direito do paciente precisa ser colocado abaixo da clavícula, na linha M clavicular, tá? Então, abaixo da clavícula. Eletrodo do lado esquerdo do paciente deve ser posicionado nas últimas costelas, na linha M axilar, tá bom? Abaixo do mamilo esquerdo, tá? Aí o desenho basicamente é esse da imagem aí, tá? Instale os eletrodos no tórax. O posicionamento é feito dessa forma porque o choque deve passar por dentro do tórax para atingir o maior número de fibras cardíacas. O objetivo é causar uma pane no coração que não está batendo direito para que ele possa então ser resetado, zerado, né? Na possibilidade de ser reiniciado
e funcionar de forma organizada. Analise o ritmo. O aparelho irá pedir para que seja instalado o cabo no DEA na luz em que está piscando. Neste momento, será feita a análise do ritmo e o aparelho irá indicar se ele é chocável ou não. Não sendo chocável, continua-se com as compressões, pois ele está em uma parada cardiorrespiratória por assistolia ou atividade elétrica sem pulso. Então, esses DEAs, eles são muito interativos, muito bacana, porque realmente ele identifica o ritmo cardíaco e se for chocável, ele vai pedir para que todos se afastem e ele vai fazer o choque. E aí logo em seguida ele vai solicitar que sejam reiniciadas essas compressões, tá? Caso contrário, ele já vai dizer que não é chocável e que as compressões precisam se manter, tá? Antes de defragrar o choque, de acordo com o direcionamento do aparelho, dê a ordem para que os presentes se afastem e certifique-se de que não há ninguém próximo e principalmente encostado no aparelho ou paciente, porque pode correr o risco de se tomar um choquezinho aí também, tá? Deflague o choque e comece imediatamente depois a fazer a compressão cardíaca para que o coração comece a ter novamente a sístole e a diastole fisiológica. A cada 2 minutos, ele irá analisar o ritmo novamente e informar qual deve ser a próxima ação. O DEA deve ser mantido no paciente até a chegada do suporte avançado de vida. Agora, 5 situações especiais no uso de DEA. Isso a gente precisa estar muito atento. Não só do DEA, mas até do desfibrilador não automático, né? Nós precisamos identificar isso lá no setor de UTI também, tá bom? Mesmo não sendo um desfibrilador automático. Homens com excesso de pelo no tórax. Nessa situação, os eletrodos colados nos pelos e não na pele. Por isso, o aparelho não tem uma aderência suficiente para fazer análise do ritmo e o choque não é deflagrado. É preciso raspar a área para depois posicionar os eletrodos. Então, lá no meu ambiente de UTI, meu paciente tem um tórax muito peludo, eu preciso fazer a tricotomia, tá? Justamente que se esse paciente tiver uma parada cardiorrespiratória, esses eletrodos e até mesmo do monitor sejam aclupados para que sejam identificados os ritmos adequadamente, tá? Pacientes que usam marca-passo. Não devemos colar o eletrodo em cima do marca-passo, pois ele pode interferir na ação do DEA, né? Então, se o paciente ele tem marca-passo, a gente não pode colocar o eletrodo em cima dele, né? Porque esse choque, né, se for chocável ou não, esse choque pode interferir no marca-passo, nos parâmetros do marca-passo que esse paciente já usa. Então, é importante a gente se atentar a isso também, tá? Pessoas com medicamentos de adesivos. Então, existem algumas medicações que são como se fossem adesivos, né? Aclopado aí nesse paciente. Então, a gente tem que tomar cuidado também para não colocar essas pás, esses eletrodos em cima dessas medicações em adesivo, tá? Não podemos colar os eletrodos em cima de medicamentos adesivos, como as de nicotina ou anticoncepcional. É preciso retirá-los para então seguir com o procedimento. Paciente submerso ou molhado. Então, o paciente se afogou, né? Vou utilizar o DEA? Então, vamos descobrir agora, né? Se o paciente estiver com o tórax molhado, é preciso secar a área em que será colocado o eletrodo. Caso seja submerso, o posicionamento do aparelho só é permitido após a retirada do paciente do local. Na água, o choque irá dissipar, não indo para as fibras cardíacas. Então, se esse paciente sofreu um afogamento, vou fazer os primeiros socorros? Ótimo, vou fazer, mas é preciso que ele tenha o tórax seco, tá? Justamente para aquele choque não disseminar para outras partes do corpo, né? Que sejam nas fibras cardíacas conforme é priorizado, tá? Crianças. Acima de 8 anos, o paciente é considerado como adulto e pode usar o aparelho. Abaixo disso, ele é atendido como criança em relação à desfibrilação. O DEA sempre possui eletrodos que são específicos para crianças. Um botão de seleção da idade ou o atenuador de carga
que garante que a distribuição elétrica seja somente a necessária. Então, o DEA, né, o desfibrilador automático, normalmente eles vêm embaladinho aí essas pás, né, tanto para uso adulto quanto para criança, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode me deixar uma perguntinha aí via portal, tá? Que a gente vai se falando. E até a próxima aula, ok? Beijo para vocês, se cuidem e até mais!